Não. Bom, então, boa noite a todos. Hoje a gente está no dia 3 de novembro de 2022. E essa é a nossa quarta aula, né? Então, assim, eu gosto sempre de colocar aquilo que a gente já fez. Por quê? Porque, na realidade, o objetivo desse curso é vocês aprenderem, conhecerem o cristal líquido para praticar. Esse é o objetivo maior. Então, ele é um curso prático, tá? O fato de ser um curso prático não significa que vocês não vão ler algum material. Eu vou indicar por quê. Porque lendo o material, vocês vão compreendendo melhor e assimilando melhor. Porque esse material que vocês leem, na realidade, você lê aquilo ali e não é uma leitura intelectual, racional. É uma coisa que você percebe que todas aquelas mensagens do livro, elas são mensagens canalizadas. Então, quando você recebe, você sente o quê? Um tratamento também energético, da mesma forma como você recebe uma canalização, quando eu faço uma mensagem para vocês, né? Então, são todas práticas. E essa coisa também do falar, o que a gente já falou, é para que vocês possam colocar aquilo que ainda tem alguma dificuldade, certo? Então, assim, o que eu já falei? Eu já falei dessa questão do que é o cristal líquido, o que é ser a fonte de cristal líquido, né? O que é um ser de cristal, e se reconhecer como cristal. Então, isso aí é uma coisa básica, muito importante. Qual a importância disso? Porque vocês vão, a partir disso, é que vocês vão vivenciar os benefícios. E os benefícios vocês vão sentir quando vocês estiverem sentindo bem isso e aplicar isso. Aplicar isso no dia a dia, aplicar isso com vocês mesmos, né? E aplicar isso com quem vocês quiserem, tá? Então, como eu falei que eu vou querer que cada um fale alguma coisa, e é importante essa interação, né? Porque a gente vai trabalhar mais também formando, né? Essas duplas, e essas duplas muitas vezes não vão precisar ser aqui, pode acontecer aqui durante a aula, mas elas devem também acontecer fora. Fora significa vocês, entre vocês, combinam encontros, né? Online, geralmente vai ser online, né? Mas pode ser presencial, quem tiver essa oportunidade, para poder praticar, porque quanto mais vocês praticarem, mais tudo isso vai entrando em vocês. E eu preciso saber, agora, por exemplo, eu vou pedir para cada um, né, se apresentar, porque tem gente aqui que não se conhece ainda, a apresentação é uma coisa rápida, simples, né? Só quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem. E disso que já foi falado, né? Ser de cristal, reconhecer a fonte interior. O que vocês já conseguiram, o que vocês não conseguiram, e qual a importância de vocês falarem isso? Aquilo que vocês falam passa a ser uma intenção para a mensagem que eu vou canalizar para vocês. Então, vocês colocando, vem mais diretamente para vocês aquilo que vocês precisam, certo? Então, quem quer começar? Eu posso começar. Então, vamos lá. Vamos lá. Está fechado o microfone? Não, né? Não, está aberto. Meu nome é Neila. Como a Gilda falou, eu tenho a honra de ser irmã dela, né? A honra e a gratidão pela vida inteira. E tem tempos já que eu faço curso com ela, estou sempre pegando uma boquinha nos cursos, e o que tem me ajudado muito, porque a minha motivação maior, né, é me conhecer melhor, minhas atitudes, meus pensamentos, né? E o que me leva, o que me motiva mais é a simplicidade do que é o cristal líquido, e que eu preciso só de de ter a intenção de fazer para mim ou para quem precisar ou para toda a humanidade. Então, isso me cativou muito. E eu penso que eu mudando assim as minhas atitudes, os meus pensamentos, com certeza vai beneficiar as minhas escolhas, né? E fazendo eu ter uma consciência mais apurada, mais referente ao cristal líquido, que vai facilitar muita coisa para mim. Então, essa é a minha maior motivação e objetivo que eu tenho. Ok. Posso falar? Pode, Ana. Então, eu me chamo Ana Guerra, já fiz o curso em 2021 e conheci
ficamos, eu acho que uns 6 meses fazendo aquele curso, que para mim foi muito, muito esclarecedor, porque eu estava vivendo uma fase da minha história um pouco confusa, e aquilo me ajudou bastante. Eu enfrentei umas dificuldades que talvez sem o cristal, sem essa consciência do cristal, eu não tivesse conseguido passar com tanta serenidade. E é isso, a minha motivação em fazer novamente, fazer esses novos encontros, é reciclar e fazer com que isso seja uma prática diária, a todo momento, esse reconhecimento de que eu sou essa fonte de luz e que eu posso ser mais feliz com essa consciência do cristal. É isso. Ok. Posso falar? Vamos lá. Eu sou Maria de Fátima, conheço a Gilda desde que eu estou em Brasília, tem 31 anos, como Só. médica, como depois a instrutora do Pathwork, um trabalho que me ajudou a chegar em Brasília, conhecer pessoas, já me trabalhar, sempre muito rico, né? E assim, a Gilda para mim é uma pessoa muito querida, muito especial no meu cuidado, né? No me ajudar a me cuidar, no me receber nos meus momentos de adoecimento, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão, né? Me emociono. E, e quando eu recebi, nesse momento, eu já tinha passado até no consultório por algumas canalizações, né? E também acho que em encontros eu não sei se a gente chamava de feira, em congressos, né? Também já tinha recebido um tanto do cristal líquido, né? Dessa vez, quando eu recebi o convite, né, que me chegou, assim, eu assisti a primeira aula, eu acho que nos primeiros minutos daquele dia, eu escutei, eu senti isso, é para fazer. E eu falei, tá bom, tá bom. Eu não discuti, eu não, né? Eu falei, tá bom, só isso. E eu sabia que eu ia precisar fazer uma ginástica, né? Aí, o tempo todo, até dessas aulas propostas, né? Porque eu acabo o trabalho imediatamente, segunda-feira não podia, então eu abri mão de uma situação para estar, né? Porque foi muito claro que é aqui que eu preciso estar nesse horário, né? E quando eu não pude estar na segunda e na terceira aula, o que me surpreendeu foi que eu não estava de corpo presente, mas eu efetivamente, aonde eu estava, eu recebia uma tranquilidade, um tom de voz que muda, um estado que muda, e eu dizia, e aquilo me, né, assim, eu na hora eu não percebia diretamente, mas uma fração de segundo depois eu dizia, eu estou na rede. E isso me foi muito acolhedor e reconfortante, né? Então isso só foi confirmando que aqui é o lugar que eu preciso estar nesse momento, né? E aprender, né? Porque assim, se reconhecer como um ser de cristal, nossa, isso é muita coisa, né? E é simples ao mesmo tempo. Então, juntar essas duas possibilidades, né? O complexo e o simples, sabe? É um aprendizado, né? Então, assim, eu estou aqui para aprender isso. Como é que isso se coloca no dia a dia, né? Então, essa é a minha intenção. E o quanto que isso possa
é me ajudar a atravessar os desafios que a vida está sabiamente colocando presente, né? Então, estou aberta para aprender, né? E para compartilhar. É isso aí. Peraí, você tem que tirar, ó, você tem que abrir seu microfone, ó. Aí. Pronto. Isso, pode falar. Então, meu nome é Irleia, eu estou apanhando aqui ainda, que eu acho que é a primeira vez que eu assisto um curso mesmo, assim, ao vivo. Eu assisti algumas palestras, mas a gente não tem tanto comprometimento como agora, né? Bom, eu já havia acompanhado esse site do Cristal, né, ajuda através do site, e vi algumas palestras e me senti muito bem. Então, isso fez com que eu nunca me desligasse na realidade, né? Eu não tive a oportunidade de entrar no curso em outros momentos, mas agora eu recebi o convite e aquela coisa veio muito forte, sabe? E eu fiquei com muita vontade, talvez pelo momento que eu estou agora, de querer viver mais consciente, sabe? Voltada mais para mim mesma, aproveitar bastante todas as experiências que eu tenho tido de forma mais consciente, sabe? E, na realidade, é o seguinte, eu fui vizinha da Neila, já conheço a Gilda, até por outras fontes, né? Por um sítio que a gente tinha, então eu já conhecia você, e fui uma vez no seu consultório em Brasília, eu saí de BH, fui fazer um trabalho lá, e aproveitei e marquei uma consulta com você, eu tinha muita vontade de te conhecer. Mas isso foi o quê? 20 anos, quando você trabalhava com patchwork. Eu fiz patchwork também em Belo Horizonte, com a Regina Brostel, que foi muito bom na época. E, então, realmente, eu acho que foi por aí, sabe? Foi uma vontade muito grande que me deu, e eu consegui me organizar. Tudo que eu precisava de organizar, eu achei interessante que as coisas foram acontecendo e, de um dia para o outro, eu consegui organizar a minha vida de forma que eu pudesse participar do curso. Então, isso foi muito positivo para mim também. E é assim que as coisas acontecem, né? Quando a gente realmente quer, você coloca aquela intenção e as coisas começam a fluir, é para ser realmente, né? Quando não flui, não adianta. Não é para ser, não adianta. É isso aí, mas eu entreguei, viu? Eu falei, eu vou conseguir. É isso mesmo. Entreguei. Não vou ficar com ansiedade, não fui só fazendo, trabalhando a minha parte, eu sei. É isso mesmo. E acaba dando tudo certo, né? Ótimo. Beijo, Irleia. Beijo, Neila. Saudade. Eu também. Pois vamos nos falar mais agora, né? Espero. Com certeza, nem que seja online. Nem que seja online. É isso aí. O sorriso das irmãs é igualzinho. Apesar de fisicamente não parecer nada, né? Mas o sorriso... Bom, então, está faltando a Ana Maria e a Kim falar. Quem gostaria de falar? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Maria e eu não conhecia você, Gilda, há poucos dias atrás. Foi a Kim quem me mandou um link seu para assistir a aula. Então, meu contato com você e com esse conhecimento novo é bem recente. Mas a minha vida tem sido sempre buscar ir para frente e aprender um pouco mais. E sou bastante agradecida a Kim, porque ela me direciona sempre e me mostra coisas novas e aprendizados novos. E eu estou aqui para aprender um pouco mais e agradeço as coisas que já ouvi dos vídeos que assisti seu. E achei bastante interessante, e como alguém aí já disse agora há pouco, é uma coisa
tão complexa, mas ao mesmo tempo é tão simples, né? E como você falou na canalização que fez para mim, que eu achei bastante interessante, sobre a teia, né, que eu crio. Então, é uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples de interiorizar, né? Então, eu estou aqui aberta para o aprendizado e agradecida. Que bom. Você falou essa questão do simples, né? E realmente, e às vezes, até pela simplicidade, se torna complicado para nós, para a nossa mente racional, né? A gente está acostumado com coisas muito padronizadas, certinhas, dentro de, né, um protocolo, né? Cheio de regrinhas. Então, quando a coisa vem assim de uma forma mais espontânea e mais natural, a gente não está acostumado. Parece difícil, mas não é. Na realidade, ele é simples. A gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado com a simplicidade. Então, e acho que o cristal líquido ele traz muito isso, né? É uma coisa natural que existiu, sempre existiu, existe, que a gente está reconhecendo isso agora, né? Que tem a ver com o momento, ao momento da humanidade, né? Então, cada momento... Eu achei que para mim, assim, eu consegui entender um pouco melhor desse teu trabalho, porque há muitos anos atrás eu li aquele livro Alquimia das 9 Dimensões. Então, o fato de eu ter lido lá e ter assistido seus vídeos, eu consegui fazer uma conexão maior, né? Entender melhor o que você está dizendo. Então, isso me ajudou bastante. Aquele livro é um livro muito bom, né? Eu também li há muitos anos atrás, nessa época que eu li o livro há muitos anos, e não tinha ainda chegado a questão do cristal líquido para mim, né? Foi bem depois que chegou, né? E aí eu fui vendo as dimensões de uma nova forma também, né? Mas aquele livro ele é excelente, né? Ele é excelente. Então, ele fala muito das dimensões e fala que nona dimensão é o buraco negro, né? Fala isso. E foi onde surgiu a coisa o primeiro ser criado, né? O cristal líquido, né? Que vem ali como cristal líquido branco, ele surge dali, porque é dali que surge, né? Tudo que existe no universo manifesto. Né? Aquele livro é muito bom, realmente. Que bom que está sendo bom para você. Realmente, eu lembro dessa canalização que eu fiz para você, foi bem interessante. Cada canalização ela é interessante, né? Cada uma de um jeito, né? E na hora que você recebe e percebe assim, e tem a ver com a pessoa que recebe, né? Porque ela é para aquela pessoa, apesar de servir para todos, né? Eu lembro essa da teia, foi bem interessante, realmente. Oi? Oi, tá pode aberto? falar, Kim. Está aberto. Oi, eu sou a Kim, né? E resolvi fazer o curso já na primeira aula, quando você deu, e não sei bem direito o que isso vai trazer, mas naquele momento vou fazer esse curso, tenho que fazer o curso. Inclusive, a Ana até me perguntou, né? Mas como é que você vai fazer o curso, por quê? Olha, eu também ainda não sei, mas eu sei que eu recebi intuitivamente que eu tenho que fazer o curso. O que eu vou fazer com isso? E normalmente isso acontece comigo. Aparece alguma coisa, eu vou ver que aquilo vai me ajudar 2 anos para frente, 1 ano para frente, ou o mês que vem, mas de alguma forma acontece muito isso, entendeu? E aí eu deixo sempre rolar, eu deixo fluir. Eu não fico perguntando por que não. É para fazer o curso? Vamos fazer o curso. Tá, resolvido. Para mim já está resolvido, só que eu ainda não sei direito onde que isso vai estar encaixando no meu contexto de vida, né? Mas estamos aqui. Não precisa saber, porque isso aí você vai descobrindo com o dia a dia, né? Sim, eu acho que sim. Porque essas coisas não chegam por acaso. Não, uma coisa que você falou que é muito importante, né, é a questão das intuições, né? A gente tem uma intuição, a gente precisa seguir aquilo, porque é dessa forma que a gente vai adquirindo confiança na gente mesmo, né? Quanto mais a gente ouve aquela voz interior, tem aquela intuição, e mais a gente faz,
mais as coisas vão acontecendo, a gente sabe como é. Então, você vai adquirindo essa confiança. Essa confiança ela é extremamente importante, porque ela tem tudo a ver com essa consciência de ser a fonte de cristal líquido, né? Se eu sou a fonte de cristal líquido, eu sou a fonte da vida. Então, eu crio vida. Mas o que eu crio? E aí você começa a perceber as suas criações, né? Então, a intuição é uma criação, né? Que vem, vamos dizer, num lampejo, no primeiro momento. Quando você segue aquele, aí você vê, nossa, realmente tinha tudo a ver eu fazer isso. Então, não tem que estar pensando ou preocupado, porque se você estiver pensando, você cai na mente racional, que é onde a gente está a maior parte do tempo, né? Então, eu sigo muito a minha intuição. Para mim é quase que como assim, como se tivesse uma câmera interna que vai mostrando as coisas como tem que ser. Aí eu nem questiono mais, sabe? É isso aí, você já aprendeu, né? Isso é muito importante, porque a nossa mente racional, ela é muito limitada, né? Então, se a gente ficar dependendo da mente racional, não vai acontecer aquilo que a gente realmente quer, ou aquilo que vai trazer alegria e felicidade para a gente, satisfação pessoal. Por causa disso, porque a mente racional é limitada, né? Ela é enquadrada, né? Então, aqueles padrõezinhos, né? Então, muda muito. Então, para isso, para dar esse passo, a gente tem que aprender a confiar na gente, né? E confiar na gente, reconhecer o próprio poder e saber qual é o poder que a gente tem, poder no sentido de dom, né? Qual é o meu dom? Porque manifestar plenamente aquilo que você é viver, né? Então, assim, viver é isso, respirar é isso, né? Então, eu manifesto aquilo que eu sou. Quanto mais eu me manifesto como fonte da vida, mais eu reconheço os meus dons e mais eu sei o que eu posso fazer. Então, assim, o que me compete no mundo, né? Qual é a minha doação? Na realidade, a minha doação é manifestar aquilo que eu sou, apenas isso. É simples, né? E a gente fica procurando coisas muito complicadas. Uma missão X, tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é bem assim, né? O que é aquilo que te dá satisfação e que é aquilo que você pode realmente colaborar, contribuir dentro, né? A gente imaginar que a gente vive nessa rede mesmo, né? A grande rede de conexão, de cada um tem o seu papel, tem a sua função. A gente só precisa fazer isso. Mas fazer essa função não é uma coisa de uma obrigação, porque a gente aprende muito, né? Você é obrigado a fazer isso, a sua responsabilidade como uma coisa pesada. E não é isso. Quanto mais você manifesta o que você é, melhor você faça aquilo, mais você contribui com o mundo, né? Com tudo, com todo mundo em volta de você e com a vida de uma forma geral, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo isso cada vez mais, porque, na realidade, essa fonte da vida, né, que é o cristal líquido que está dentro de cada um, de onde ele vem, né? Ele nasce da luz primordial, da essência que todo mundo é, né? Que é a mesma criação do universo, exatamente o que acontece com cada um de nós, né? Então, no princípio era apenas luz, né? Que é essa luz primordial que veio para mim estando na 12ª dimensão. Quando ela explode, né, solta várias bolas de fogo, essas bolas de fogo começam a jorrar o cristal líquido. Então, o cristal líquido é o primeiro ser criado, por isso. Seria o filho, aí o nome que você quiser dar, mas a criatura, mas esse ser criado é que criou todo o universo manifesto. Mas a gente tem, então a gente é fonte de cristal líquido, mas a gente continua, todos nós, sendo luz primordial. Então, nós temos essa força de criação. E a luz primordial dentro de cada um de nós veio como centro de criação. Então, é isso. Se você está em contato com isso, você vai criar. Criar o quê? Né? Criar vida. Porque o que acontece? Quando você está dentro de um contexto, como esse contexto dual, né? Da dualidade, dia e noite, e a mente racional é que domina, a gente está preso dentro de uma densidade, né? Uma densidade, né? Falando, né? Energeticamente, que a gente mesmo criou, né? Porque se a gente é apenas fonte de cristal líquido, não existe nenhuma densidade. E se a gente recupera essa consciência, porque na realidade é um estado de consciência, você começa a agir assim no seu dia a dia. E agindo assim no seu dia a dia, muda completamente a forma que você lida com as situações. Então, não precisa ser uma situação especial. Claro que facilita, como a Ana Guerra falou, né? Que facilita demais quando a gente passa por algumas questões que todo mundo passa, né? Varia de uma pessoa para outra. Facilita muito, mas não é uma coisa porque a gente precisa fazer ou estar nessa consciência apenas em momentos mais difíceis, né? Em desafios. É para a gente estar todo o tempo assim.
E assim a gente vai estar bem. Ah, mas a gente consegue estar todo o tempo assim? Como a gente vive na dualidade, muitas vezes a gente vai estar no mundo dual mesmo. Ah, mas eu não consegui me manter, eu saí um pouco. Não tem importância nenhuma. Porque quanto mais você se aceita, mais você tolera também aquilo que você é. Assim como tolera os outros. Então, tudo se torna mais fácil. Você vai passando pelas situações de uma outra forma, né? Porque esse contato com a sua fonte interior é o contato com a sabedoria, né? Podemos chamar de sabedoria cósmica, né? A sabedoria que existe dentro de cada um de nós. Então, a gente não está buscando fora. E a gente vê muito isso nas mensagens, né? O que as mensagens canalizadas falam? De onde elas vêm, né? Elas vêm de onde? Por que elas surgem dessa forma, né? Então, elas surgem de um lugar que vai além da dualidade, né? Eu sei que em outros lugares, vários lugares, o centro espírita, outros lugares, muita gente canaliza, mas cada um canaliza dentro, né, de uma crença, vamos dizer assim. Então, tem várias pessoas que canalizam, mas elas canalizam acreditando na dualidade. Então, elas falam muito de bem e mal, o bem precisa vencer o mal, e por aí vai, né? Ah, que existe isso e aquilo, seres, invasores, não sei o quê, cada um vai falar uma história. Mas quando a gente entra na consciência do cristal líquido, essas coisas, elas não importam por quê? Porque a gente transcende essa dualidade. Então, significa que esse conflito interno, ele não atua mais, ele desaparece. Então, você pode até viver um conflito ou outro, mas fica assim, muito diferente quando você vê essa coisa refletida no meio, como a gente vê e tem visto e vai ver sempre, né? Nesse mundo, essas coisas vão te afetar muito menos. Quando você percebe que você está além disso, né? Então, isso faz com que você viva melhor o seu dia a dia. Então, não é uma coisa, conhecer o cristal líquido e praticar, não é algo para eu fazer, vou fazer todo dia 5 minutos aqui, eu fico sentada e tal. Bom, é ótimo. Tem vários exercícios no site, no livro, né? É só vocês baixarem no site, que tem o livro lá. São bons, mas o que acontece? Só aquele momento não é suficiente. O ideal é que você se lembre em cada momento, né? Quanto mais você lembrar, melhor para você. Não é só melhor para você, é melhor para todos que estão em volta de você. E melhor para o mundo, porque tudo aquilo que você faz nunca é só para você, né? É uma coisa que você faz para a humanidade. Você dá um passo para todos. Por quê? Porque todos estão unidos, não tem separação, né? A separação é apenas uma ilusão da terceira e quarta dimensão, né? Então, assim, nesse primeiro passo que a gente está dando agora, e os passos que a gente vai dar, vai depender muito de vocês, né? Da turma, até onde a gente vai, como que a gente vai fazer, mas o objetivo principal é esse, é vocês saberem disso e poderem praticar no dia a dia. E aí, perceber os benefícios, né? Então, é o seguinte, eu vou fazer uma canalização agora, essa canalização com certeza vai entrar aí, tudo isso que vocês colocaram, no sentido que foi colocada a intenção de vocês, né? E aí, depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Quais perguntas que são importantes vocês fazerem? É importante perguntas pessoais, questões que vocês estão vivendo no momento, mas mais importante vão ser perguntas que vão fazer e vão facilitar que vocês possam, de fato, se sentir como fonte de cristal líquido, como ser de cristal, que é o ponto que a gente está reforçando mais nesse momento, que é o primeiro ponto. Tá bom? Então, eu vou fazer a mensagem e aí depois eu vou abrir para vocês perguntarem e vocês perguntam o que vier para vocês. Então, eu vou pedir nesse momento para vocês fecharem os olhos, respirarem fundo e começar a perceber que quando você respira, todo o meio ambiente em volta de você são gotículas de cristal líquido transparente. É como se estivesse chovendo gotas desse cristal transparente. E aí vem uma pergunta, mas essa fonte não é a fonte do centro da Terra? E a resposta é sim, mas ela é do centro da Terra e ela existe em todos os lugares, assim como existe dentro do seu ser. E aí você começa a perceber que tem, de fato, essa chuva fora que você recebe, que penetra no seu corpo,
mas que você também jorra esse cristal líquido do seu coração, de cada célula do seu corpo, dos seus órgãos, de cada átomo. E aí você percebe que tanto a chuva que vem de fora como a que você produz é a mesma coisa. Não faz nenhuma diferença o que você recebe e o que você está produzindo. E aí você percebe também que isso que você está produzindo também promove essa chuva. E aí você fala, nossa, mas que coisa interessante, eu estou recebendo uma chuva, mas essa chuva também vem de mim e vem dos outros. E aí você começa a se ver num lugar muito bonito, uma natureza muito rica, muitas árvores, muitas plantas, muitas flores, muitos frutos, pedras. E você começa a ver assim, o que chama atenção, muitas cores diferentes, cores muito vivas e brilhantes. E de todos esses lugares que você vê, jorram fontes de cristal líquido, da cor que é a planta, a água, o animal, a pedra. E você percebe que essa quantidade de cores que existem fora de você, nesse mundo onde você está vendo agora, elas também saem de você. Ao mesmo tempo que você recebe essas árvores, dos frutos e das flores, você também produz e jorra esse cristal líquido multicolorido. E aí você se pergunta, mas onde eu estou? Que mundo é esse? E aí você se vê caminhando na superfície do planeta Terra. Mas é uma Terra diferente. Ela é de uma natureza exuberante, mas ela é muito mais brilhante. E você pode pegar nas coisas, e ao pegar você percebe que tudo é gelatinoso. E aí você entende, então é isso mesmo. Isso que é o cristal líquido, que existe em mim como fonte, que eu posso reconhecer em tudo que existe como fonte. E é como se passasse por vários lugares na natureza, ou várias cidades, e tudo é fonte de cristal líquido. Você pode estar andando numa rua movimentada e dos prédios jorra cristal líquido. Você pensa, mas não existem seres vivos e seres mortos? E aí logo vem a resposta também. Todos os seres são vivos. Todos os seres são fontes de cristal líquido. Só que para você perceber, você precisa abrir essa sua visão, a nova visão. É como se você estivesse procurando dentro de você essa nova visão, poder enxergar isso. Você sabe que não é dos olhos físicos. E aí vem a compreensão que o sexto chakra, que fica entre as sobrancelhas, começa a jorrar esse cristal líquido. E vai formando uma grande rede que percebe, faz com que você possa perceber um novo mundo, esse mundo energético que você estava vendo ou imaginando. E quando esse chakra, o sexto chakra, se abre, e ele se abre numa luz branca, essa luz branca ela vai dissolvendo uma névoa que existia ao redor. E você percebe que essa névoa escura tem a ver com pensamentos, conceitos, aprendizados e também pré-conceitos. Você começa a entender o que é se ouvir, se perceber de uma nova forma e não com a mente racional. Como você pode entrar em contato com essa nova sabedoria e reconhecer que você já sabe que, na realidade, é algo que apenas estava um pouco escondido, latente, mas que sempre existiu. E bastava, então, você se lembrar. E, nesse momento, você se lembra.
e a sensação de estar voltando na infância. Porque é a sensação de uma alegria muito grande, uma alegria de criança. De criança no sentido de que você está vendo uma coisa muito bonita, como se fosse festiva e nova. Quando você está reconhecendo algo. E aí você reconhece esse mundo, esse novo mundo, que é o mundo de cristal colorido da Terra. E você caminha por ele também de uma nova forma. Você consegue percorrer toda a superfície da Terra rapidamente e consegue se beneficiar dos vários lugares diferentes. Podem ser montanhas de gelo, podem ser pradarias, cachoeiras. Você entra nas águas e tem contato com os animais aquáticos. E tudo agora é novo. Você pode ver, inclusive no mar, e ter um novo contato com algum animal que antes você tinha medo, como um tubarão, por exemplo. Mas você olha para ele e vai de encontro a ele. No caso, um tubarão, claro, de cristal líquido. E é como se você pudesse, ao mesmo tempo, abraçar, você é engolida por esse tubarão, que é o mesmo que também ser engolido por uma baleia. Mas, ao mesmo tempo que você está dentro da baleia ou do tubarão, você percebe que você também é o tubarão e é a baleia. E aí você passa, atravessa e volta e sai. Tanto você se sente um peixe, um tubarão, um golfinho, como você vê todos esses seres e interage com eles, com as algas, os corais, e tudo se torna muito diferente, muito luminoso, porque é como se não houvesse mais diferença. E aí você pensa, nossa, mas os meus irmãos não são seres humanos? E aí você percebe que não, que essa irmandade que tem a ver com essa conexão, ela vai muito além dessa conexão apenas com seres humanos. Que existe, é importante, mas que não é única. E aí, é como se você desse um pulo, um salto, e se vê no universo. E percebe que tem vários planetas, de cores distintas, que te traz uma curiosidade muito grande. E você visita esses planetas, e é tão fácil fazer isso. E quando você visita cada um desses planetas, você se torna exatamente daquela cor. Por exemplo, se você está num planeta azul, você se torna totalmente do cristal azul. E você olha para você e você é aquilo. Aquele gel agradável, gostoso, morninho, aquecido, totalmente azul. De um azul que vai variando a tonalidade, mas é cada vez mais lindo. Mas, de repente, você já está num planeta cor-de-rosa, e você se vê completamente cor-de-rosa. Mas aí você se pergunta, mas escuta, se a gente tem os chakras, não é cada um de uma cor? Não tem que cada um ser de uma cor? E tudo aquilo que vem como pergunta, imediatamente vem a resposta. E essa resposta vem de dentro do seu ser. E aí a resposta, em alguns momentos, você vai estar de uma cor, em outros momentos de outra. E, num outro momento ainda, você vai estar de várias cores ao mesmo tempo. A cor de cada chakra muda, de acordo com o que você está fazendo no momento, ou a sua necessidade. Então, não tem que ficar lembrando ou guardando tal chakra de tal cor. Não é assim. Tudo muda constantemente. Vida é movimento. E esse movimento se repete todo o tempo. Quanto mais aberto você está para perceber o que vem de dentro, dessa sua nova cabeça, no sentido de estar com essa abertura do sexto chakra, mais você vê. Vê no sentido de poder imaginar e perceber e vivenciar esses momentos. E todos esses momentos que você vivencia, você recebe com um equilíbrio no seu corpo. O seu corpo vai se harmonizando, vai se equilibrando.
e você entra numa sensação de perfeito equilíbrio. E ao entrar nesse perfeito equilíbrio, fica muito claro você se ver como luz primordial no centro do seu ser, como fonte de cristal líquido que brota dessa luz primordial, explode, como cada gota de cristal líquido que vai mudando de cor e vai fazendo com que seus órgãos passem a funcionar adequadamente, regidos pelos chakras, que agora também podem funcionar adequadamente. E aí você se vê numa grande esfera, e tudo vai acontecendo muito rápido, mas de uma forma muito suave. Suave e agradável. E aí você se vê dentro dessa grande esfera, e essa esfera tem agora cores suaves, como se fossem algodonosas, como se fossem nuvens, que te trazem essa paz interior, de todas as cores. Mas você se pergunta, mas de onde vem todas essas cores que estão agora dentro do meu corpo emocional? E aí você sabe que elas vêm da sua própria produção de cristal líquido, dos seus chakras. E que, como apareceu antes, tudo aquilo que você jorra abundantemente, você transborda para o meio, mas também recebe do meio. E é nesse doar e receber que tudo se torna apenas um. E essa vivência da unidade fica ainda mais evidente. E aí você se pergunta, mas como eu posso viver isso no meu dia a dia? E aí você vê uma pessoa que aparece diante de você, uma pessoa que normalmente você não gosta muito, e não tem muita simpatia, tem dificuldade de se relacionar com essa pessoa. Essa pessoa vem de longe, e você vai se aproximando, e você pensa, não, eu não quero encontrar com essa pessoa. Mas, de repente, você olha para ela de novo, e essa pessoa sorri para você. E você começa a ver essa pessoa igual ao que você está se vendo agora. Você se vê como luz primordial, essa luz da sua essência, a fonte de cristal líquido, de várias cores, e você percebe isso na pessoa. E, de repente, ela vem até você, e é como se fosse um abraço, mas, na realidade, vocês se unem e tornam apenas um ser. E aí você entende que todos os seres são iguais, que aquilo que diferencia é apenas uma personalidade, que é a densidade de cada um, que tem a ver com a mente racional de cada um, mas que, em essência, todos são iguais. E, sendo todos iguais em essência, significa que você pode aceitar todos, sem exceção. O que não significa que você vai ser amigo daquela pessoa ou se obrigar a se relacionar com ela. Não é isso, porque o relacionamento no mundo dual se dá pela personalidade. Mas gostar ou não gostar, aceitar, estar bem com o outro, depende de reconhecer o outro como essência. E isso pode acontecer quando você se reconhece como essência. Quando você jorra sua fonte de cristal líquido, consegue ver a do outro, e aí doa e recebe ao mesmo tempo. Lembrem-se disso, porque essa é uma forma importante de você lidar no seu dia a dia. Com pessoas que você gosta, com pessoas que você não gosta, você começa, então, a se reconhecer e reconhecer o outro. E esse passa a ser uma prática, porque ao mesmo tempo que você vai exercitando, reconhecer o ser de cristal que você é e a fonte de cristal líquido que você reconhece no outro e pode viver essa união e essa unidade. E assim é. Tudo bem? Eu gostaria que vocês comentassem como, né, que vocês se sentiram e fizessem também alguma pergunta sobre isso, para que a gente
Quando vocês fazem alguma pergunta, né, a gente pode dar mais um passo, e eu faço uma mensagem para vocês, a gente dá mais um passo para que vocês possam realmente vivenciar isso. Então, eu acho importante cada um se colocar. Quem quiser começar. Você precisa, ó, só liberar o seu microfone. Aí, conseguiu. Eu achei muito interessante a canalização e gostei muito da parte que me tocou mais, a parte de abrir o sexto chakra, essa conexão que eu tenho que fazer. Que eu senti que isso está faltando em mim. Então, eu queria, assim, né, alguma coisa que pudesse facilitar essa abertura para mim, para eu enxergar mais, ter essa rede de comunicação. O que eu preciso mais de fazer? Tá. Então, eu vou fazer uma mensagem para você, então seria mais específico para isso, né? Então, vamos lá. Querida filha, de repente você entra num lugar muito escuro. Você não sabe que lugar é esse. E você sabe que você não precisa buscar uma luz externa. Às vezes dá a sensação que você está no fundo do mar, mas abaixo, não na água, mas já dentro da terra, abaixo do fundo do mar. E aí você fica ali, mas de repente você começa a ver alguns seres luminosos, como se fossem seres ou objetos fosforescentes. E aí você fica um pouco assim, intrigada com isso. Mas como assim? Eu estou num lugar aqui profundamente escuro, como esses seres têm essa luz? E esses seres começam a conversar com você, dizendo que a luz existe dentro de cada um. E que é essa luz que você precisa ver dentro de você. Quando eles dizem isso, eles penetram no seu sexto chakra. Quando eles penetram, é como se existisse até uma certa resistência e um pouco de dor. Mas, de repente, a dor passa. E essa dor abre uma luz que explode, que abre, então, uma imensa rede. E aí você vê de uma forma muito clara essa sua rede de comunicação universal, que nasce no sexto chakra. E ela começa a brilhar e se fortalecer. Primeiro ela é dourada, depois ela fica no azul petróleo, depois ela fica prateada, e ela vai variando de cor. E você percebe que ela tem ondas, como se fossem ondas de som, mas não são ondas que vão cada vez mais te mostrar como que as informações passam, tanto como elas nascem de você e vão, como você recebe. E aí você vê que essa rede ela é muito ampla, que existem vários seres, e que essa rede faz parte, então, da sabedoria universal. E aí você se vê no cosmos. E no cosmos é como se você estivesse num ambiente que fosse uma biblioteca, onde tem um livro imenso. E você começa a olhar esse livro. Quando você vê esse livro, é um livro que não tem nada escrito, que você que tem que escrever. E você ouve uma voz dizer para você, isso aqui é você criando a sua vida. Quando você percebe essa clareza da sua rede de comunicação universal, você começa a perceber melhor toda a sabedoria e vai poder, então, escrever a sua vida de uma nova forma, de acordo com a sua criação, que vem do seu centro de criação, que significa vida criando vida. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar criando a sua vida exatamente como você quer, de acordo com a verdade e a vontade do seu coração. E assim é. Assim é. Incrível, né? Como foi para você? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu senti, assim, a hora que você passou pelas cores, né, diferentes, eu senti, assim, no fundo, uma luz branca muito forte. Eu visualizei essa luz branca, sabe? E, assim, a rede abrindo, né, como se fosse aqueles 1000 tentáculos e infinitas possibilidades aparecendo. Isso foi muito bom.
E geralmente é assim mesmo, infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Que bom. Gostei demais. Gratidão. Ótimo, é isso aí. Eu também senti, Neila, interessante, Gilda, porque quando a Neila fez a pergunta, era exatamente essa é a minha intenção, de fortalecer essa rede, de fazer com que essa rede seja multiplicada, né? Que eu consiga atingir, ser atingida também por esses seres, ser tocada, né? Por essa luz. Eu tenho muita dificuldade também. Eu acho que a coisa da dualidade que é muito forte, né? Que a gente fica pensando, eu quero, eu vou conseguir, e isso atrapalha um pouquinho, né? Então, eu tenho a impressão que é deixar fluir, né? Então, quando você falou de visualizar, né, o sexto chakra, né? Então, eu percebi também como se estivesse assim abrindo, né? Assim, havendo uma expansão e ali tudo pode acontecer, né? Não sei o que, mas pode acontecer. Sentir essa leveza, essa possibilidade, né? Isso. Na realidade, é se abrir para isso, né? Você se abre para isso, a coisa acontece, né? E ficar atenta, né? Ficar atenta a isso, né? Eu sou luz, eu sou fonte de cristal líquido, e a coisa brota. Quando ela brota, desabrocha realmente, né? E você transborda. Eu acho que isso é muito importante, que tem a ver com essa história. Eu sou um ser de cristal, eu sou a fonte. Aí você vivencia essa fonte em você, e é aí que a coisa vai modificando, né? Que você vai criando, né? Que é uma coisa que eu falo sempre, que eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes nem todo mundo ouviu, essa coisa que Saint Germain falou comigo, né? Que antes era a luz violeta, né? Muito bom, as pessoas recebiam a luz violeta, excelente, mas que agora isso não era mais suficiente, que as pessoas precisavam atuar. E, sendo fonte de cristal líquido, as pessoas produzem o cristal líquido. Então, elas vão jorrar, essa é a doação de cada um. Então, essa é a produção. Então, você não só recebe, você recebe e doa ao mesmo tempo. Então, acho que o momento da humanidade é não receber mais, apenas receber, né? Mas se doar, mas doar o que você é, a sua essência. Né? E a essência é isso. Sua luz primordial, sua fonte de cristal líquido. Né? Posso só completar um pouquinho? Pode. Não, porque assim, eu pensei, aí eu tenho essa possibilidade nova, né, de escrever uma nova vida para mim. Todo mundo tem. Pois é, então, quer dizer, se o livro apareceu branco, eu posso mudar o livre-arbítrio, feito há um tempo atrás. Posso mudar exatamente. nova possibilidade, abrir essa chance para mim. Isso. Por que acontece? Qual foi a vida que a gente criou até agora? Em cima do que a gente sabia, em cima muito ligado às nossas necessidades, aos preconceitos, aos conceitos que a gente tinha, tudo isso. E agora está livre. E a coisa vem da essência apenas. Isso muda tudo. Por isso que são as infinitas possibilidades. Então, você vê infinitos caminhos. Mas qual que é o certo? Não existe isso. Porque certo e errado está na dualidade. E se você se abre mão disso, você vai seguir o que você sente realmente. E aí você vai vendo que a coisa flui, que vai dando tudo certo de uma nova forma. Porque você não está presa mais na dualidade, é isso. Isso aí. Você precisa de mais alguma coisa, Ana? Você está bom, Dudu? Não, né? Mas isso acontece, né? Era a mesma questão que a Neila tinha, né? É isso. Acontece. Mas essa é uma questão que é permanente, né, Gilda, em mim. Desde o começo, desde o outro curso, que eu fico com essa ansiedade, né? Eu tenho que... olha, quem te viu e quem te vê, né? Nossa! As mensagens que você canalizou, nossa, maravilhosas, excelentes.
E tudo que você passou, a forma que você passou, completamente diferente do que seria antes. Não é ou não é verdade? Claro, você teve muito suporte, né? Porque isso é outra coisa, a gente tem muito suporte, mas a gente precisa reconhecer. Quando você reconhece esse suporte, e você teve suporte não só apenas, vamos dizer, dos seres, né? De cristal, seres de luz, você teve suporte dos colegas, dos amigos, de todo mundo que estava junto ali, né? Então, isso é muito importante. Por isso, quando a gente sente a conexão, a coisa acontece. Não é? Então, assim, você fez mensagens muito bonitas. Né? No início, você duvidava muito, mas depois você começou a soltar isso. Né? Então, mudou muita coisa, muita coisa. Não foi pouca coisa, não. Não é verdade? Eu sinto. Mas é isso aí, precisa se manter, né, na consciência. Né? A pessoa, às vezes, ela se desliga, e desliga mesmo, aí ela não sente mais os benefícios. Não é? É. Por isso que eu quis voltar, porque eu quero fortalecer. Isso. Mais e porque, mais. por exemplo, né, no caso da Nery, que já fez bem mais curso que você, nunca é igual, não tem como ser igual, é sempre diferente, né? E tudo é novo, porque agora você ouviu, lá você ouviu era uma pessoa, agora você já é outra pessoa, você vai ouvir de outra forma e vai aproveitar de outra forma. Então, não tem uma repetição, é completamente diferente, é muito dinâmico, né? E muda a cognição, né? Muda tudo, exatamente. Você vai perceber de outra forma. Uhum. Sim. Gilda. Pode falar, Helene. Então, pelo que eu estou vendo, essa proposta agora nova, ela vem virar para me ajudar a combater esses egos, né? Porque a gente vive numa prisão desses egos todos, de tudo isso aí que você falou, né? Das crenças, valores, enfim. E que parece realmente uma prisão de segurança máxima. A gente quer sair, está preso nisso. Uhum. É forte, é muito forte viver nessa terceira e quarta dimensão dessa força. Isso. Então, a gente vai tomando essa consciência pequena e agora, de repente, vem essa proposta do cristal líquido, como eles já falaram, é uma proposta mais simples, talvez a mais simples de todas que eu já ouvi, para a gente fazer, porque a gente pode acessar a qualquer momento e você não precisa de, sei lá, de ter grandes coisas, só você fazer, né? Isso. Então, isso deve também ajudar, porque eu tenho pensado nesse combate aos egos, qual que é o maior ego, o que mais me atrapalha, entendeu? E às vezes eu fico nisso e deixa eu tentar educar esse ego, ei, para, não fica nervosa com isso. Então, esse cristal, ele vem de forma, sei lá, suave, ou ajudar nisso também. Porque eu não preciso ficar correndo, mas é terrível isso, meu Deus, eu fiz isso. Porque, assim, é a gente que se aprisiona, né? Ninguém aprisiona a gente se aprisiona. Dentro dessa densidade, que tem a ver com a dualidade, que tem a ver com o nosso ego. Mas se vem isso forte para você, e você fala, dá uma respirada, fala, peraí, mas isso é só o meu ego. O ego é uma parte mínima do seu ser. Entende? Porque, de fato, você é o quê? É luz primordial, que sempre foi, sempre será, e fonte de cristal líquido. E quando você entra na consciência do cristal líquido, o cristal líquido dissolve as suas densidades. O ego faz parte disso, dessa densidade. Não é que você vai viver sem ego, não é esse o objetivo, não é isso. Enquanto você está aqui no corpo humano, você vai ter o ego. Mas você pode ter um ego mais inteligente, entende? Mais sábio. Entende? Sim. Não é essa inteligência que a gente adquire lendo as coisas, não é isso? Mas com mais sabedoria. Isso muda completamente. Mais flexível, mais completamente, porque o movimento, né? A vida é movimento. Está movimentando o tempo todo. O que significa isso? Flexibilidade. Tudo muda. Eu acho isso assim sensacional. Às vezes eu
fica um pouco rígida com essas coisas, sabe? Pois é, mas assim, fica tão mais fácil, sabe? Tão mais fácil. É isso que eu estou pensando, porque eu já vi muito isso. Não adianta você estudar não sei quantos mil livros, pode rasgar e jogar fora. Primeiro que a gente não guarda, né? Você não memoriza, tem jeito. Aí fica só um pouquinho. A gente fica perdendo esse tempo, né? E o tempo passando, né? Então, tem Uma outras vez, coisas. eu já comentei isso, né? Não sei quem já ouviu ou não, mas uma vez me veio, né? Eu estava com um paciente, né? Estava atendendo um paciente, e me veio essa imagem, né? De uma estante na minha frente, uma biblioteca, assim, vários livros, e os livros caindo, todos caindo. Aí a imagem vinha com essa mensagem, né? Olha, não é mais para ficar baseado em coisas que você estudou. Agora, o melhor que você pode fazer para a pessoa que está aí diante de você é o que vier agora. E que tem a ver com essas mensagens. Você faz a mensagem, primeiro, você não sabe de nada que você vai falar, porque não sabe, não precisa saber, porque não vem do ego. Mas vem exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Você não tem como ler isso antes, e nem estudar isso antes em livro. Não tem. Porque a coisa acontece naquele momento. Vem de onde? Entende? Não vem do ego. Vem de onde, Gil? Então, vem dessa sabedoria cósmica. Eu acho que essa mensagem que eu fiz para a Neila mostra bem isso. Uhum. Quanto mais você está na sua essência, mais você jorra isso, mais você é isso, mais manifesta, entendeu? E aí você vai vivenciar seus benefícios no dia a dia, com você e com todos. Porque se você vai visualizar tudo isso que a gente viu aqui, você vai visualizar isso também, como aquelas práticas, exercícios que tem no site, com os outros também, entendeu? Porque quanto mais a gente faz para o outro, mais a gente está praticando. Melhor para a gente, melhor para o outro, entendeu? Essa sabedoria cósmica tem a ver com seres que estão num nível já mais avançado que o nosso, talvez tenham passado por aqui, já conseguiram, né? Como a gente tem, você falou de Saint-Germain, né? Às vezes eu até invoco a chama violeta, tem até retrato dele aqui em casa. Aí você vem com essa novidade que também só a chama dele não é mais suficiente. Não é. Tem outros seres, mestres ascensionados, que a gente conhece, né? O mais comum. Mas olha só, o mais importante não é conhecer esses mestres. O mais importante é você reconhecer o mestre que você é, interior. Uhum. Nós também somos mestres, nesse nível. Nós também estamos nesse nível. Os mestres estão na 8ª dimensão. Nós também estamos lá. Nós somos convidados a participar. Não a nossa parte dual. Uhum. Então, a gente vai reconhecendo essas nossas identidades. Entende? Nós também somos mestres. E é essa parte mestre que a gente precisa manifestar. A parte mestre, a parte essência, a parte luz primordial. Entende? E é isso que a gente vai aprendendo. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Então, os mestres não estão lá. Eles estão aqui. Entende? Sim. Porque, às vezes, as pessoas muito comuns falam, mas você está canalizando quem? Quem é que falou agora? Não interessa. E sempre a resposta vem assim. Essa é uma pergunta do ego. Só o ego quer saber o nome. Isso não importa. Às vezes vem um nome. Quando vem um nome, é porque aquele nome é importante para a pessoa que está recebendo. Se não vem o nome, não importa por quê, porque são todos seres ao mesmo tempo. Seres que vivem a qualidade da unidade, então não tem importância. O próprio patchwork era o guia, né? A gente não sabe quem é, né? O guia. Pois é, como era, né? A voz, né, no Pietro Baldi, né? Na realidade, o que dizem, né, que tem muito a ver com Jesus, né, Mestre Jesus, né, que realmente é o mestre que está mais conectado com o planeta Terra, né? Mas o nome não importa, entende? Tanto que tem lá na palestra da Eva o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E o último livro do Pietro Baldi, né, que é um filósofo italiano que viveu na mesma época da Eva Terráqueos, né, do Pessimo, é Cristo, o último livro dele, Cristo. Não por acaso. Eles morreram no mesmo ano, gente, em 1979. A Eva morreu bem mais jovem, né? Acho que ela não chegou a ter 60 anos, de um câncer, né, de mama, que aí deu metástase e tal. E o Pietro Baldi, né, um italiano que morou muitos anos em São Vicente, né, São Paulo, morreu já bem idoso, né, mas no mesmo ano. E os livros que o Pietro Baldi escreveu têm muito a ver
com as coisas que a Eva Perrax falou nas mensagens dela. Só que ele nasceu em Assis, então ele tinha um cunho mais católico, diferente um pouco da Eva nesse sentido, né? Mas é a mesma coisa, se for ver, muito semelhante, né? Então, na realidade, o nome não importa mesmo, porque nós temos que nos reconhecer assim, como mestre, como seres de luz, como anjo e tudo mais, entende? Como seres que podem mesmo viver a unidade, mesmo estando aqui nesse plano, nesse corpo, no corpo físico. É muito bom a gente saber disso. Não, é um alívio assim, muito grande, né? É um alívio, é uma carga que tira das costas, né? Aí vive rindo à toa, né? Como dizem. Mas é isso mesmo, né? A alegria tem a ver com uma manifestação muito forte de vida. É isso mesmo. Porque não significa que você vai ficar rindo o tempo todo, não é isso. Mas quando você está realmente bem, você sente isso. É uma coisa muito agradável que vem de dentro. Esse é o ponto onde a gente precisa estar. É possível, sim. É difícil? Não, a gente precisa só praticar. É uma O mudança mais de importante é que é possível. É. Primeira coisa, eu quero. Né? Se eu quero, é a minha intenção, tenho uma meta. Estou lá. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Gilda, uma coisa que me deixa mais tranquila hoje é saber que, muito mais do que eu me reconhecer como luz primordial, é eu saber que existem seres de luz perto de mim. Esse conforto para mim é muito importante. Então, quando eu aciono essa minha essência de ser cristal, eu não tenho ainda a certeza nem a consciência plena, mas eu tenho a certeza e a consciência plena de que se eu chamei esses seres iluminados de luz, que são cristal como eu, mas eu ainda não me reconheço como cristal completo, né? Então, assim, isso já é um passo, né? Importante, né? É como a Irléia falou, né? Isso é importante. Saber disso é importante, né? Com certeza, com certeza. Isso me deixa mais, me dá conforto. Acho que é isso mesmo, me dá conforto. É isso mesmo. Queria compartilhar uma certa inquietação. Pode falar. Né? Porque num nível eu compreendo e acho que experiencio tudo isso que está sendo dito. Mas o que eu experienciei durante a canalização foi medo e eu não sei se o termo é esse, mas é como se fosse a própria desconexão desse ser que eu sou. Certo. Né? Tá. Então, assim, é muito importante. Se veio isso para você, é importante que você tenha consciência disso dessa forma, claramente. Sim. Tá? Porque o que a gente sente numa mensagem é aquilo que precisa ser mesmo. Né? Então, talvez isso tenha ficado mais evidente para você agora. Talvez antes não fosse evidente, e agora ficou. Não é isso? É claro que a gente sabe que o medo faz parte da dualidade. Então, da mesma forma, o medo, né, faz parte do ego e tal, é uma casquinha que a gente tem, não é a nossa essência. Né? Mas eu vou fazer uma mensagem para você respondendo isso daí, ok? Ok. Querida filha, de repente você anda numa estrada sem saber onde está. Você sabe que busca um lugar,
E você sai procurando, procurando, isso dá muita angústia. Essa angústia dói o seu coração, aperta o seu coração, e você desiste. E aí fica parado num lugar, como se fosse na beira de uma estrada, e fica vendo as coisas acontecerem. Passam muitos seres caminhando, passam veículos, e você fica olhando aquilo. De repente, é como se desse um estalo dentro de você. E aí você percebe que o medo tinha muito a ver com o que vai acontecer. Mas, se eu ficar correndo para lá e para cá, eu vou encontrar o que eu quero? E se eu ficar parada aqui? E aí o que você vê sentada na beira dessa estrada é que a vida segue. Não é a vida dos outros que segue, é a sua própria vida. E quando você para observar, tudo se torna mais claro e mais evidente. E aí é como se uma luz descesse do alto, entrasse em você, e essa luz fala assim, mas por que então que eu fico assim, com esse medo? Se as coisas acontecem. E aí vem uma outra voz dentro do seu ser, como se fosse um anjo pequenininho. E o anjo fala assim, minha querida, eu estou aqui com você. Posso parecer pequeno, mas não sou. Eu sou o seu anjo da guarda. Eu estou te guiando desde antes de você nascer. E te acompanho toda a sua vida. Estou apenas aqui te observando. É claro que eu te dou todo o suporte quando você precisa, mas você nem me percebe. Mas não precisa perceber. Eu estou aqui. Mas quando ele diz isso, você sente que esse anjo, ele entra dentro de você. Quando ele entra dentro do seu coração, ele expande o seu coração. Seu coração começa a bater de um novo ritmo, de uma nova forma. E você percebe que a sua respiração se torna mais suave. E aí você pergunta, ué, mas cadê o medo? E aí você não sente mais o medo. Porque você percebe essa confiança. A confiança de receber todo esse suporte. A confiança de que a vida segue. Sempre segue. E ela leva o rumo que precisar levar. E aí, com essa certeza do anjo dentro de você, você se acalma. Se acalma e se entrega. Se entrega à própria vida. A vida é, e ela segue. Mas nesse momento, você toma uma decisão. Eu quero a minha vida mais de acordo com o que eu sou na minha essência. E toma uma decisão de realmente ouvir mais o seu anjo. Poder se expressar mais. E aí, quando você toma essa decisão, você vê um caminho imenso que se abre diante de você, de muita luz. Você está toda vestida de branco, com uma coroa de flores, e você tem flores nas mãos, e vai jorrando essas flores por onde você passa. E os caminhos vão se tornando perfumados, macios, como tapetes de flores maravilhosas. E aí você começa a se sentir bem. E quando você começa a se sentir bem, você percebe, nossa, eu estou me sentindo bem, porque agora eu sou realmente aquilo que eu sempre fui. Agora eu posso manifestar isso. E aí você se sente leve, como se estivesse levitando, como se estivesse voando, como se fosse, nesse momento, o seu próprio anjo da guarda. E assim é. Como que foi para você, Fátima? Como é que você sentiu isso? Nossa. É tudo isso aí, né? Uhum. Traz, assim, emoção, né? E eu vou falar desse jeito. A possibilidade de confiar, né? Isso. E entregar, né? Exatamente. Sim. É isso aí. Fica mais... fica menos sintético, fica mais natural. É verdade, mais verdadeiro, né? É É isso mesmo.
É isso aí. Gratidão. É isso aí. Eu que agradeço. Você quer falar alguma coisa, Kim? Eu acho que seria importante você e a Ana Maria falarem alguma coisa. Então, quando você fez a meditação, a canalização, a hora que foi caminhar saiu caminhando assim pela terra, aí eu me dispersei. Uhum. E a canalização acabou para mim ali, porque eu fiquei totalmente dispersa. Uhum. É isso. E depois Não nas teve... mensagens, né, que foram feitas para cada uma das pessoas. Como é que foi mas para você? nenhuma das mensagens assim me tocou. Uhum. E você está sentindo alguma necessidade agora, nesse momento? Não, eu acho que é mais uma coisa assim de ter foco mesmo. É que eu não falo muito, não, é uma coisa assim que me deixa um pouco cansada, ficar falando e essa coisa toda assim, sabe? Uhum. Mas eu sou bastante observadora e muito atento ao que aquilo produz em mim, né? Uhum. Tem coisas assim que realmente tocam, mas eu não consegui me tocar com a canalização. Certo. Talvez ver o porquê, né? De repente ver Tá. o que aconteceu aí, Tá. né? Uhum. Tá, vou ver o que vem. Porque, na realidade, assim, o que acontece é muito aquilo que precisa ser visto naquele momento, né? Mas vamos ver o que vem para você. Querida filha, de repente você está num lugar muito bonito, lendo um livro. E ao ler o livro, você percebe que a sua atenção está apenas no livro e não está no ambiente em volta. E aí é como se você recebesse uma pedrada na sua cabeça, uma pedra leve, mas ela te acorda para não ficar preso naquele livro. E aí você fecha o livro. Quando você fecha o livro, você percebe a natureza em volta de você. E aí você pensa, mas por que eu não estava vendo, então, essa natureza? Por que eu não estava me beneficiando disso? E aí você vê vários seres pequenininhos, como se fossem fadas e doentes, chegando perto de você e brincando com você. E aí esses seres falam, olha, a gente estava aqui o tempo todo querendo brincar com você, mas você estava aí só lendo um livro. E parecia que você lia algo muito sério. E aí você fala, mas eu achei que eu precisava estar lendo esse livro. E ele falou, olha, o aprendizado vem de várias formas. E a forma mais importante é quando você se solta. Se solta no sentido de vivenciar plenamente onde você está. E aí você relaxa, esquece o livro e sai, como se estivesse brincando, como se fossem muitas crianças brincando juntas, de roda e de coisas muito leves e suaves. E você percebe que aqueles seres muito pequenos, como duendes e fadas, eles trazem uma alegria muito grande e eles tocam o seu coração. Quando eles tocam o seu coração, primeiro começa a jorrar um sangue um pouco escuro, mas logo depois ele vai ficando cor-de-rosa. E quando esse sangue fica cor-de-rosa, esse sangue começa a jorrar no chão. E aí você olha e daquela gota que foi caindo no chão, brotam rosas cor-de-rosa. E você fica numa alegria enorme. E você pega essas rosas. E quando você pega essas rosas, você coloca elas dentro do seu coração. E aí você sabe que aquilo é o que você precisava nesse momento. Um contato real e profundo com a natureza. Uma sensação de ser a própria natureza. De tanto estar jorrando cristal líquido para a natureza, como receber, como essa forma que veio nesse momento. E assim é. Assim é. Tudo bem? Tudo. É para refletir mesmo essa canalização.
essa conexão com outros seres. Uhum. Ficou uma bela imagem. É para você se lembrar e vivenciar. Cada vez que você lembra, você vivencia, aquilo se torna real novamente. É para isso. Sim, sim. Certo? Tá certo. Obrigada. É isso aí. Ana Maria, você gostaria de falar alguma coisa? Oi, Gilda. Eu comecei a ouvir a sua canalização e comecei a sentir assim uma vibração no terceiro olho, né? Mas eu apaguei. Eu não escutei a sua canalização, eu apaguei completamente. Não sei onde eu fui, não sei se eu dormi, não sei se eu apaguei, acordei, voltei ao meu estado normal quando alguém já estava falando com você. Olha, isso acontece muito, tá? Na realidade, é aquela coisa, você não vivenciou a coisa de uma forma consciente, mas você recebeu energeticamente. E aí, como vocês recebem a aula gravada, é bom você ouvir de novo. Sim. Tá? Mas, assim, todo mundo recebe, mesmo que não perceba que está recebendo. Isso acontece comigo com bastante frequência. Uhum. Na última aula que a Kim deu na escola de princípios, eu não consegui ficar também fisicamente, eu apaguei também. Então, agora apaguei de novo, tanto que eu mandei uma mensagem para a Kim, apaguei de novo. Né? Então, volta e meia isso acontece comigo. Eu começo a ver a cor violeta muito forte e em seguida eu apago. Mas não é para você brigar com isso, tá? Não, não brigo, não. Não, deixa eu acontecer. aceito. Deixa acontecer e isso sim. vai modificando com o tempo. Sim. Deixa acontecer. É assim. Mas que você recebe, recebe. Sim, agradecida. Tá bom? Mas eu queria ler um texto para vocês, um texto que está no livro, está no site, quer dizer, está no livro também, para a gente começar essa questão de vocês lerem um pouco e usarem mais a questão do site, usar mais um pouco, né, os exercícios do site, para vocês entrarem cada vez mais dentro, né, dessa, vamos chamar assim, egrégora do salão. Tá bom? Que livro? Que livro? É um livro que está no site, né, que você baixa, faz um download. Eu não vi o site ainda. Pois é, então eu vou mandar para vocês. Qual que é o site? No grupo eu mando, que aí você clica ali, fica mais fácil, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Mas eu vou ler essa mensagem para você, essa mensagem está no blog do site. É uma mensagem, eu gosto muito, eu sei que a Neila gosta muito dela também, ela foi escrita dia 13 de junho de 2010. E é o seguinte: um ser de luz caminha sozinho no vasto universo. Solitário, ele olha ao redor e vê somente escuridão. Ele continua caminhando, até encontrar uma região com vários pontos de luz, como ele. Então, percebe que esses pontos estão todos conectados por um cordão dourado que os atravessa, como se fosse uma extensão de cada ser. Ele se chega e timidamente pergunta: que reino é este? E ouve a resposta vinda de todos ao mesmo tempo: nós somos a unidade, a luz, a união entre todos os seres. Você nos vê como pontos separados, mas nada mais somos do que um único ponto de luz, ao qual você também pertence. O ser isolado, solitário, ouve, mas não compreende. Como ele pode pertencer a esse mundo de luz se o local de onde vem só possui escuridão? Cada dúvida que ele tem, mesmo que não pergunte, simplesmente ao pensar, ele ouve a resposta. Você vive num mundo de ilusão, que faz você achar que é tudo escuro. Mas, na realidade, aqui onde você se encontra agora é seu mundo real. O outro é apenas um reflexo, como o negativo de uma fotografia em preto e branco. Você fica ainda mais confuso,
acredita que está tendo um pesadelo e tenta acordar. E então vê, ouve e sente uma grande explosão de luz que vem de dentro dele. E então, agora, ele pode reconhecer o quinhão de luz que ele é e o universo iluminado com vários outros pontos de luz interligados, formando uma grande rede, onde todos se tornam intimamente conectados. Os raios de um ponto de luz atingem os outros pontos nesta vasta rede universal. Nesse momento, o ser vê, sente, compreende a unidade, que ele é e sempre foi. Simplesmente sua visão estava limitada à esfera física e não podia perceber essa sutil nuance de uma frequência de luz tão elevada. Com essa experiência, o ser volta ao seu lar de origem para contar o magnífico fato ocorrido. Mas, assim como ele, os outros não conseguem entender e acreditar em sua história, o que faz com que ele se sinta ainda mais solitário. O ser passa, então, a se sentir preso no universo físico, limitado e desconectado de todos os outros seres, até que compreende que o reino da humanidade tem seu tempo de despertar. Cada qual tem um tempo diferente de se perceber como luz, de descobrir o reino da luz e da unidade, da conexão com todos os outros seres, nascidos da mesma criação, a explosão da luz que cria cada vez mais pontos de luz interligados na mesma rede que sustenta a vida. A história de um ser é a mesma da humanidade. O tempo, na esfera do reino físico, aguarda que todos os seres humanos cheguem a esse tipo de despertar, reconhecer a luz interior que cada um é, assumir e viver nessa qualidade vibratória, sentir e ver a conexão real com todos os outros seres de todo o universo. A humanidade caminha de diferentes formas, por diferentes caminhos, de acordo com o livre arbítrio de cada um. A lei da vida protege todos, fazendo com que a direção seja sempre a vida, a luz, a conexão, a unidade. A mente humana limita a compreensão do universo. Portanto, é preciso ampliar os horizontes até onde a visão humana não alcança, e então ver com o sexto sentido, que é a possibilidade de ver e viver um mundo energético, de luz e conexão. A intenção de ativar o terceiro olho, o chakra que fica entre as sobrancelhas, permite essa nova visão. Faça sua tentativa e observe os resultados. Você pode imaginar uma espiral de luz branca abrindo e ampliando esse chakra em todas as direções. Você é convidado a sentir a rede de conexão com todos os seres e se tornar a unidade, o ponto de luz no centro do universo, enquanto ainda vive em sua forma humana. Assim seja. Certo? Então, olha só, eu vou passar para vocês o site, para ficar fácil, assim, vocês só clicam e vou passar também uma mensagem, que é uma mensagem que veio depois dessa que eu li aqui, que chama Mundo de Cristal, para vocês lerem. Tá? Porque o que veio hoje na mensagem tem a ver com o mundo de cristal. Né? E agora, lendo essa mensagem de novo, é que eu entendi por que veio falando do sexto chakra na hora da canalização. Porque na hora que eu estava canalizando, eu falei, mas por que está falando disso? Eu me perguntei. Mas aí agora que eu entendi, porque nessa mensagem fala disso. Por isso que veio. Mas é isso então, gente. A gente já passou um pouco da hora, mas eu acho que não tem problema, né? Se passar um pouco da hora para vocês, né? Porque eu acho que é importante a gente fechar, né? Fechar um assunto assim, né? E, de qualquer forma, eu acho que vocês já perceberam que o mais importante de tudo é essa prática com vocês, porque é através dessa prática que vocês vão conseguir aprender a fazer isso no dia a dia. E esse é o objetivo. Tá bom? Ok. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Até segunda. Boa noite a todos. Obrigada, Eu já passo para Gilda. vocês, então, tá bom?
Boa noite a Obrigada. todos Boa vocês. noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa Vou noite. fechar aqui, então. Tchau, tchau. Beijo.